Em destaque, oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Lavanderia Silver Clean. Para tudo que sua roupa precisa, Lavanderia Silver Clean. E Massa FM. A minha rádio é massa. Olá, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque. Hoje nós vamos falar sobre a produção de um conteúdo que está trazendo relevância e também, acima de tudo, uma divulgação da arte em Taboa de uma comunidade específica do município de Anchieta, no nosso litoral sul do Espírito Santo. Nossa conversa vai girar em torno disso, claro, com muita informação através da nossa convidada que já está aqui presente. Trata-se de Elizabeth Nader, diretora, produtora e roteirista da websérie Arte em Taboa das Filhas de Maimbá, a quem a gente agradece muito a presença. Elizabeth Nader, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui nesse bate-papo com você. Que bom, eu também me sinto muito honrado com a sua presença. Para falar, inclusive, de uma questão tão importante, né, que a gente está trazendo aqui, acho que até mesmo uma divulgação, como eu falei, mas, acima de tudo, né, uma referência de uma comunidade tão expressiva do nosso litoral sul, porque guarda, né, um conhecimento ancestral, vamos chamar assim, para uma arte também que pouca gente tem visto ter continuidade ao redor do nosso Espírito Santo, né, que é a arte em Taboa. Queria que você começasse pelo menos explicando para a gente por que falar da arte em Taboa, especificamente de Maimbá. Então, Fábio, é interessante como que tudo isso começou, né? A gente passa ali pela Rodovia do Sol e circula uma boa parte da Lagoa de Maimbá. É a segunda maior do estado em extensão. A primeira é a Lagoa de Paraná, em Linhares, depois a gente tem a Lagoa de Maimbá. E poucas vezes a gente tem acesso à comunidade, a gente não entra, né, no bairro. E a vida inteira passando ali naquele trecho, apreciando a exuberância daquela natureza, até saber que lá estava acontecendo um movimento de predominantemente mulheres fazendo artesanato em Taboa. Aquilo ali já me despertou. Eu falei, meu Deus, eu preciso lá conhecer. E quando eu fui conhecer, foi amor à primeira vista. Que ótimo. Por uma série de motivos. Primeiro porque é interessante que a nossa vida é assim, né? São formas de olhar. Sim. Então, enquanto muitos olham a Taboa como um mato, uma vegetação absolutamente com aparência de mato, sem valor, na lagoa, outros veem um potencial gigantesco de transformar aquela matéria bruta em matéria-prima, né, uma obra-prima. E é o que elas fazem. Então, elas se unem numa associação e fazem todo o processo de retirada da taboa, da lagoa, de secagem, de lavagem, para depois fazer o artesanato. Então, aquilo ali me encantou, né? Porque é um grupo de mulheres que juntas ficam muito fortes, elas se potencializam nas suas forças. É um grupo que acaba sendo favorecida por esse trabalho para poder manter o próprio sustento pessoal, o sustento familiar. Sim. Então, é importante no aspecto financeiro familiar delas. É importante, como você falou, para a manutenção da cultura ancestral. E também para trazer isso à tona para todos nós. Então, elas fazem com muito capricho. É um trabalho que é feito de forma lapidada, né? Um trabalho que você não vê imperfeição. Então, e naquele bairro que a gente não vê na rodovia, que está lá dentro, mas que exubera em todos esses aspectos. Então, achei assim, na minha condição, né, de jornalista, de documentarista, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer um trabalho que ajude, né, a divulgar ainda mais, a ampliar a visibilidade em torno dessa ação tão bonita. E o formato escolhido, como eu falei, websérie, né? Documental. É um registro muito importante.
mas que ajuda, inclusive pelo formato, né, de websérie, também atrair, acho que um público, né, amplo, pelo modo com que a gente consome hoje, né, conteúdo audiovisual, muito pelo celular também, né, então esse formato você deu aí também um caráter mais ágil também, pelo que eu entendi, é isso? Então, é muito interessante esse formato da websérie, porque é a tendência hoje, né? Então a gente tem espaço para tudo, né? A gente tem espaço para tudo na área da comunicação. Mas a websérie é um movimento que tá acontecendo, que está muito forte, por causa exatamente das redes sociais, por causa da própria internet. Então, é um documentário, mas dividido em 5 episódios. Então, a pessoa pode ver o tempo que ela quiser, a quantidade que ela quiser, ver no celular, ver no computador, enfim. E fica mais dinâmico, né? Então, a gente conta essa história, né, a partir desses 5 episódios, em que tem uma narrativa sequenciada, mas nada impede da pessoa assistir fora de ordem também. Ah, sim. Ela pode assistir. A gente tem uma lógica ali que dá continuidade, né? Tem uma linha narrativa, mas não impossibilita também de ver os episódios isolados. Excelente. Bem, inclusive para você saber que está nos acompanhando, o lançamento já acontece no dia 6 de dezembro, às 6 horas da tarde, no Centro de Convivência de Maimbá. É isso? Então marca aí, 6 de dezembro, já a partir daí ter o acesso, né? É, exatamente. Que bom. E espalhar cada vez mais, ampliar. Adorei a palavra que você usou, né? Toda essa tradição. E para quem está nos vendo desde o início do programa já, né, percebeu que temos aqui, ó, a gente vai falar daqui a pouco, os formatos que a Taboa pode ganhar através desse artesanato, né? Isso aí. E tem um ponto, acho que, quando eu falei também um pouco, estava rememorando aqui, Elizabeth Nader, que é justamente, na minha infância, eu acho que eu via muito mais produtos feitos com Taboa, a famosa esteira também, né? Sim. E hoje parece artigo de luxo já, né? Claro, isso foi ganhando outras utilidades, a gente teve outros produtos que foram incorporados ao nosso cotidiano, mas parece que aquilo ficou um pouco mais de lado, ganha uma leitura, às vezes até com valor econômico muito maior, mas é uma tradição importante. E acho que isso também vem mostrar, né? Como que aquela esteira que eu via na infância era feita? Eu não lembro na época, talvez nem dominasse essa feitura, né? Então, vocês têm que assistir o episódio. Para saber isso, né? Porque tem uma artesã chamada Miriam, em que ela mostra especificamente como que faz. Né? Que bom. Então, não vou saber explicar aqui, melhor Tem que assistir. ver a websérie, claro. Melhor assistir porque ela vai explicando ali como que faz essa esteira. E é bacana você lembrar disso porque faz parte da minha memória afetiva dormir em esteira. Então, assim, eu dormia em esteira quando eu era criança, juntava aqueles montes de gente da família, primos e tudo, dormia todo mundo nas esteiras de Taboa. E é importante a gente rememorar isso, não só por causa da nossa história pessoal, mas por conta da nossa história coletiva, né, Fábio? Porque a gente sabe que é um artesanato, é uma cultura ancestral, é uma cultura indígena. Anchieta é um município muito forte, né, em tribos indígenas. E ali, aquela região de Maimbá, era também uma região de aldeia indígena, assim como toda Anchieta. Então, a gente, assim, da mesma forma que eu dormi muito em Taboa quando eu era criança, a gente, desde criança, ouve falar do cotidiano. Nosso cotidiano sempre tinha alguma coisa indígena. É o santuário, né, feito no século XVI, lá em Anchieta, que é um santuário belíssimo de Anchieta. A gente ia brincar perto da casa dos padres, aí todo mundo falava, não pode comer as frutas de lá, porque tem indígenas enterrados aí nessa terra. Enfim, tem várias situações em que nos fazem lembrar, né, a presença indígena aí. Mas, infelizmente, né, tudo isso foi muito silenciado, foi muito esquecido, né? A gente sabe que a cultura indígena, ela foi, no decorrer dos tempos, das gerações, ela foi sendo silenciada, né? A palavra é essa mesmo. Então, trazer isso à tona, né, como elas trazem, e a gente valorizar e voltar
a falar disso é muito importante. Excelente, exatamente, demais. E também o registro histórico acaba sendo feito a partir de um produto como esse, de uma websérie, né? Sim, de uma registrando, websérie. por exemplo, essas pessoas que ainda guardam esse conhecimento, que podem transmitir a outras e tomara que isso ganhe sempre um círculo virtuoso de permanência, de sempre ter resguardado, né? Exatamente, numa área assim. Porque a gente deixa o silêncio de lado e faz os discursos e levanta a voz, empodera essas vozes. Então, o próprio trabalho que elas fazem esteiras de taboa mais rústicas, mas elas fazem esteiras minuciosas. Por exemplo, no dia do lançamento, nós vamos expor 20 fotografias no tamanho 30 por 45 com molduras de taboa. E as molduras, gente, é um luxo, porque elas fizeram uma esteira, só que muito refinada, muito delicada. Então, as bolsas que elas fazem, os lustres, as garrafas, né, os revestimentos de garrafa. E é muito interessante, tudo muito bem feito. E ali tem um diferencial. Você perguntou no início sobre a taboa daqui, né? A nossa taboa da Lagoa, eu já falo a nossa, já estou me tamanha apropriando. Proximidade, né? É porque ela é aquática. Então, a taboa aquática, ela tem um brilho, ela tem uma flexibilidade. Isso faz com que a qualidade do artesanato também fique bacana. Influencia até no produto depois. É uma pena que as pessoas não podem sentir, mas você pode passar a mão, você vai ver que é algo macio, né? Demais. Tem uma flexibilidade, né? Sim. Tem um brilho. Tem mesmo. Então... E não tem tratamento de tinta, spray, nada, né? Nada. É a própria taboa aqui. É a própria taboa. E é brilhosa mesmo. Então tem gente textura, né, tem também. gente que fala, nossa, mas isso aqui será que é áspero? Não, não é. Eu até segura, né? Não é áspero, Lisinho. não. Lisinho. Lisinho. Então isso tudo assim faz com que é uma cultura, né, que está sendo preservada, mas que está sendo também redimensionada. Né? Então elas colocam também o potencial criativo delas nessa produção. Né? Isso é muito bacana, e isso faz com que elas desenvolvam ricamente, né, essa atividade. Ótimo. Bem, a gente já está chegando no final do nosso primeiro bloco. Na sequência, a gente vai trazer muito mais informações de tudo que foi captado, né, pela equipe para fazer a websérie documental A Arte em Taboa das Filhas de Maimbá e, claro, todo o que pode reverberar desse trabalho. Você, então, acompanha tudo isso na volta do intervalo já já. De volta com o nosso programa em destaque, a gente continua a conversa com a nossa convidada desta edição, Elizabeth Nader, que é diretora, produtora e roteirista da websérie documental A Arte em Taboa das Filhas de Maimbá. A apresentação, inclusive, aliás, o lançamento acontece no dia 6 de dezembro, às 18 horas da tarde, no Centro de Convivência de Maimbá, que fica em Anchieta, no nosso litoral sul do estado. Como Elizabeth Nader bem lembrou, a Lagoa de Maimbá, né, que corre ali, permeia o bairro e a região, é a segunda maior do Espírito Santo, só atrás então da Lagoa Juparanã de Linhares. Eu acho que essa referência é importante até para fomentar a preservação da lagoa, né, Elizabeth? Sim, sim. Acho que esse ponto é importante, além do trabalho, claro, da taboa, que depende da lagoa, né, preservar o ambiente é muito importante, né? Muito. Até pela questão do avanço, né, da urbanização no entorno dela, né, a ocupação cada vez maior do litoral, até por indústrias. Então, é sempre ter essa observação, né, ali num destaque para que nada se perca tão grandemente, né? Exatamente. Ali é um ponto fundamental de todo um ecossistema, né, da natureza e que precisa ser olhado com mais atenção. Então, nossa websérie, a gente aborda isso a partir da fala das pessoas. Que vivem lá. Porque a gente escolheu um modelo de documentário que empodera as pessoas de lá. Então, não tem um narrador, né? Nós não temos narrador falando, a gente falando. Mas, então, são eles que falam livremente. A gente abriu espaço para que eles se expressassem. E o primeiro episódio, ele é todo sobre esse contexto que envolve a lagoa, que envolve a construção do bairro. Então, são moradores mais antigos, são pescadores.
Então, ele tem essa fala sobre a lagoa mesmo, né, e a construção do bairro. Então, traz um pouco dessa problemática, né, que envolve a questão ambiental, que é muito importante. Fundamental, né? Até para que a gente tenha a preservação da nossa cultura ligada a esse meio ambiente. Você já falou do primeiro episódio, né? São 5? São 5 episódios. E como é que dividiram o restante? Então, nós abrimos dessa forma e depois a gente dá continuidade com a retirada da taboa. E nesse momento da retirada da taboa, que é lá, né, eles vão com barco e tiram a taboa lá de dentro da água. Então, é um processo interessante, bonito, visualmente muito bonito. E depois tem o processo de secagem, o processo da lavagem, da secagem. E em seguida a gente ouve as artesãs. É aí que a gente entra nas artesãs de fato. Então a gente faz todo esse contexto inicial para poder entender o que é a taboa, onde ela está e o que isso representa para a história, para depois entrar nas artesãs e mostra como que é a feitura das peças. E mostra também em seguida o lado emocional e o lado, digamos que o impacto que esse processo artesanal causa em cada uma delas, naquelas que a gente entrevistou. E esse é um momento lindo. É um momento, todos os momentos são lindos. Mas a fala, né, acredito esse é muito que especial, imagino. Porque o artesanato, ele traz uma autoestima muito especial para as pessoas que produzem. E ali a gente é muito heterogêneo, né? É uma diversidade muito bacana. Então, tem pessoas com dificuldades especiais na audição, na visão, às vezes por questões emocionais também. Então, os depoimentos são lindos. E por último, a gente termina falando sobre o processo de comercialização. Então, convidamos as pessoas a irem até Maimbá, a conhecer, lá tem a Associação de Artesanato. Sim. Então, a gente abre dessa forma, abre dessa forma histórica, vai desenvolvendo sobre essa passagem delas, né, com a fala delas, e por último, convidando para conhecer o espaço, para conhecer a associação, e para conhecer essa cultura tão linda da produção artesanal de taboa. E levar um pedacinho também da sua casa, com certeza, né? Sim. Você falou, pode falar. Deixa eu aproveitar Claro. e citar um item que é muito especial, que é muito encantador. A gente olhando aqui a taboa, a gente pensa que isso aqui, né, é uma peça única, mas lá tem uma artesã que ela fez algo inédito. Ela desfia a taboa e ela coloca o fio da taboa numa agulha de crochê. Infelizmente eu não tenho aqui para mostrar agora, vocês vão ter que ir lá ver. Sério? Ela faz o crochê em taboa e essa taboa macia. Então, gente, é um trabalho único, é um trabalho lindíssimo. E ela é uma pessoa com algumas dificuldades, né? Então, assim, e faz vira assim, uma grande artista, sabe? É isso, é arte. É arte e que precisa ser valorizado. Com certeza, e ser comercializado em valores que, né, ajudem ela a se manter, né? Exatamente. Para que essa arte dela, então, ganhe cada vez mais amplitude, até onde puder, né? Isso nas aí. feiras de artesanato, nos visitantes que vão em Maimbá, né, como um DNA de Anchieta, né, que a gente já usou esse termo, mas acho que é o que representa bastante, né, a cultura do município ser valorizada também assim, né, não só com monumentos como a gente já falou que a cidade tem, mas pela produção que as pessoas, né, oferecem aos visitantes, né. Gente, né? Exato. Que as pessoas, o valor das pessoas, né, o valor humano que está produzindo um trabalho tão bacana. Eu até fazer outra questão antes, mas já que a gente entrou nesse assunto, é falar que também, além de tudo, é um negócio ambientalmente responsável. Sim, absolutamente sustentável. Né? Então, aqui a gente tem sustentabilidade, a gente tem empoderamento feminino, a gente tem a inclusão social. Nossa, são muitos valores em volta, né, dessa ação que elas produzem. Exatamente por isso a valorização ainda maior. O que eu queria saber antes já que você citou, né, são 5 episódios e tantos depoimentos e histórias importantes, além da paisagem encantadora,
quanto de material vocês tiveram para poder exibir no formato de websérie? Olha, eu quero aproveitar e dizer que eu tive uma equipe abençoada e maravilhosa trabalhando, né, junto aí nessa websérie. A gente teve o Pedro Dutra fazendo as imagens aéreas, que vocês vão ver, estão encantadoras. E a gente teve o Matheus Washington fazendo toda a captação das imagens, a edição também. E essa somatória aí do trabalho deles, né, de estar fazendo toda essa captação de vídeo, somou 9 horas para poder reduzir para 30 minutos, porque na verdade são 5 minutos cada episódio. Então, 5 minutos, 5 episódios, 25. Mas como nenhum tem 5 exatamente, acaba sendo um pouquinho mais, então são quase 30 minutos. Então, 9 horas de captação para a gente poder fazer esses quase 30 minutos. Então, assim, a gente procurou fazer com muito capricho, com muita dedicação, para que fosse bem coerente com tudo isso que a gente está sentindo, né, de reconhecimento com o tema e o valor dele. Que bom. E que dê a amplitude, como a gente falou no começo, necessária a toda a comunidade. Sim, exatamente. Que bom. Bem, como a Elizabeth sabe, você também, nosso tempo tem aqui limitação no nosso programa. Deixo o convite, então, para você acompanhar desde o lançamento a websérie documental Arte em Taboa das Filhas de Maimbá, dia 6 de dezembro, às 18 horas, no nosso Centro de Convivência de Maimbá, em Anchieta. É isso? Eu só preciso muito agradecer, né, não só você e o seu programa, né? Claro. Quero agradecer muito a vocês, mas eu preciso agradecer a Lei de Incentivo à Cultura que proporcionou que tudo isso acontecesse. Então, essas políticas públicas são fundamentais para que a gente possa realizar esses trabalhos, né, de valorização de toda a nossa cultura. Então, esse projeto foi uma realização da Lei Paulo Gustavo, pela Funcultura, Secretaria de Estado de Cultura do Estado, Secretaria de Cultura do Estado e Ministério da Cultura do Governo Federal. Sim. Somos muito gratos a eles. E para que a gente tenha materiais cada vez mais elaborados assim, né, fazendo o registro também histórico, como a gente sabe que é, né? Isso aí. Que bom. Parabéns, Elizabeth Nader. Muito obrigada. Eu agradeço a presença muito aqui também, claro, transmitido na pessoa dela, a toda a equipe. E claro, a gente vai deixar inclusive os links depois para você poder acompanhar também a websérie documental, muito importante para todos nós. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Então a gente também agradece a você, a sua audiência no nosso Em Destaque e sempre o convite para voltar no nosso próximo programa. Até lá. Em Destaque. Oferecimento. Hotel Ibis Styles São Mateus. Venha viver o melhor. Lavanderia Silver Clean. Para tudo que sua roupa precisa, Lavanderia Silver Clean. E Massa FM. A minha rádio é massa.